Revisão da vida toda, diretamente do STF. Estou aqui no estacionamento, edifício sede plenário, acesso ao eixo monumental aqui, STF, acesso lateral, para quem é da região, para quem conhece. Pessoal, vamos seguindo aqui. Daqui a pouquinho eu já vou me equipar, colocar o terno e gravata aqui. Eu quero falar sobre o impeachment dos ministros do STF. Essa tese vem crescendo, não somente sobre a revisão da vida toda, mas até entre os deputados, congressistas, falando dos desrespeitos às prerrogativas, violações de direitos. Então, primeiro, antes de a gente pedir alguma coisa, eu acho que a gente tem que entender como é que funciona. Como funciona? É possível impeachment de ministros do STF? Eu acho que essa é a dúvida principal, tá certo, pessoal? Então, estamos aqui, ó, um acesso lateral, né? As vias estão bloqueadas, isso acontece frequentemente aqui em Brasília, mas vocês podem ver também o Tribunal de Contas da União e tudo mais, os prédios anexos da Câmara dos Deputados ficam aqui atrás, ó. E aí, realmente, pessoal, a gente tem... Assim, antes de esbravejar, impeachment, tá, mas peraí, como funciona, tá? Justamente para você saber como lidar com essa situação. Para chegarmos a um impeachment de ministro do STF, é necessário que seja configurado um crime de responsabilidade. E o que são crimes de responsabilidade? Bom, você já viu o filme do Homem-Aranha? Tem aquela famosa frase, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Essa é uma frase popular e pode ser aplicada também à legislação brasileira. Então, crimes de responsabilidade buscam punir as autoridades do Estado. Elas servem não só para ministros do STF, como também para agentes públicos. Então, caso seja acusado, comprovado, né, e julgado por um crime de responsabilidade, esse agente público pode sofrer um impeachment. Sabemos ali da questão recente de dois presidentes da República, né? O Collor e a Dilma. Então, crimes de responsabilidade, uma série de condutas ilícitas que podem gerar um impeachment por determinados agentes públicos. Então, primeira natureza que a gente tem é que é a natureza dos agentes, né? Quem que pode cometer esses crimes de responsabilidade? Somente os agentes públicos. Eu não tenho um cargo público, eu não ocupo uma função pública, então eu não posso cometer um crime de responsabilidade. Ok. E quem são essas pessoas, então? Primeiro, o presidente da República é o primeiro que vem à cabeça, mas ministros do Estado também, governadores e seus secretários, o ministros do Supremo, que é onde a gente vai chegar, e o Procurador-Geral da República, tá? Prefeitos também podem, mas aí tem certas diferenças aí. A previsão desses crimes busca proteger a autoridade máxima da Constituição Federal, então busca resguardar a Constituição. Olha a importância disso. Muito bem, somados com os direitos políticos e sociais. E aí, nós temos, pessoal, que as funções proeminentes das sociedades, né? Os líderes, o povo é que concede esse poder. Ah, mas eu não votei no ministro do STF. Muita gente defende eleições para ministros do STF e um mandato mais curto, né? Porque você ficar de forma vitalícia, nós temos aí, por exemplo, o Cristiano Zanin, que é novo relativamente, ele vai ficar, 30 anos como ministro do STF. É muito tempo, né, gente? Então, isso é uma outra discussão também, tá? E a gente também tem que ter em mente que crimes de responsabilidade, apesar do nome crime, né, ele tem uma natureza mais política do que jurídica. Porque, assim, crimes estão, via de regra, no Código Penal e em algumas leis esparsas, né? Então, existem crimes de trânsito, existem crimes da Maria da Penha, existem alguns crimes, né, direito ambiental, existem alguns crimes que estão em leis esparsas, mas principalmente no Código Penal. Só que crimes de responsabilidade, né, a gente tem justamente um caráter político desse caso. Tanto é assim que em uma linguagem precisamente técnica, também podem ser chamados de infrações político-administrativas.
E é o que, inclusive, diz o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, né, que crime é apenas a infração penal a que a lei comina a pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumuladamente com a pena de multa. Então, o crime precisa ter a possibilidade de condenar o acusado à detenção ou reclusão. Então, às vezes, a gente vê, mas crime de responsabilidade a pessoa não vai presa. Tudo bem, ela perde o cargo, pode se tornar inelegível, isso pode acontecer. Mas ela não sai presa, né? Então, já vai entendendo que crimes de responsabilidade não necessariamente vão levar à prisão, tá? Vão levar, sim, à perda do cargo e possivelmente inelegibilidade. Mas como a própria lei dos crimes de responsabilidade chama essas condutas de crimes, a gente vai continuar tratando isso, mas você já entendeu uma certa diferença, né? Olha que aula bacana. Quais são os crimes de responsabilidade? Bom, estão aqui, né, na Lei 1079 de 1950. Então a gente vê que desde 1950 existe essa preocupação em limitar os poderes das autoridades públicas. São crimes de responsabilidade do presidente da República que atentem contra a Constituição e contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público, que atentem contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, que atentem contra a segurança interna do país, contra a probidade da administração, contra a lei orçamentária. É crime de responsabilidade do presidente da República atos que atentem contra a lei orçamentária e contra o cumprimento das leis e decisões judiciais. Guarda essas informações. Hoje a gente está tratando de crimes de responsabilidade de ministros do STF. Mas a gente já tem aqui algumas coisas para pensar, pelo menos. Eu não tô falando de impeachment de Lula nem nada disso, só estou falando para você refletir. Sobre os ministros do STF, né, nós temos então no artigo 39 e 39A, não são os mesmos crimes de responsabilidade do presidente da República. Alterar decisão ou voto já proferido. Esse aqui é o principal para a gente falar de revisão da vida toda. Quando a gente fala nessa alteração, ela tem uma exceção, salvo se for por meio de recurso. Então não é que os ministros nunca podem mudar o seu entendimento, nunca podem mudar, né, a sua opinião. Só que voto já proferido tem que ser mantido, é isso. Ou a exceção em sede de recurso. As ADIs, pessoal, foram um julgamento indireto. Não era um recurso do recurso extraordinário. Pelo contrário, o recurso, dentro do recurso extraordinário, são os embargos de declaração. Nos embargos pode ainda, né, fazer modulação de efeitos, limitar atrasados e tudo mais, fazer uma... Beleza, discute dentro dos embargos. Agora, você utilizar um julgamento das ADIs, pessoal, vocês acham que enquadra nisso aqui? Alterar decisão ou voto já proferido em tribunal, salvo se for por meio de recurso? Teve alteração na revisão da vida toda? Teve. Flávio Dino e Zanin, que nem poderiam votar, votaram. Foi por meio de recurso? Não. Então não está na exceção. Mas vamos lá. Além disso, proferir julgamento quando for suspeito, exercer atividade político-partidária, ser patentemente decidioso no exercício das suas funções, ou não ter atos, né, que vão contra a honra da sua função. Beleza. Para ter impeachment, precisa estar enquadrado em uma dessas categorias, em uma dessas condutas. E eu já vejo duas aqui. Uma é a mais clara, né? Alterar o seu voto por esse salvo, né? Tem a exceção se fosse no voto de recurso. Mas daí a ADI não era recurso. Então, o presidente pode pedir impeachment de ministros do STF? Pode. Outros legitimados também. Existem pedidos de impeachment do STF. Mas por que nunca foi para frente, pessoal? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente vai falar
de impeachment de ministros do STF. Principalmente eu estando aqui em frente, né, ao prédio do STF. Porque assim, eu não quero incitar isso. Eu quero explicar. A função do professor é explicar. E como que a gente explica que nunca tivemos um impeachment? Será que é porque realmente, beleza, às vezes é porque nunca nenhum ministro se enquadrou em uma dessas hipóteses de crime de responsabilidade. Pode ser, pode ser. Só que o STF, pessoal, ele tem 132 anos de história e nunca tivemos um impeachment de ministro do STF. Quando o Barroso teve aquela fala, derrotamos o bolsonarismo, né? Vários senadores também fizeram esse pedido. Também não foi para frente. Depois teve pedido já protocolado contra o ministro Gilmar Mendes, já teve pedido do Alexandre de Moraes. Em 5 anos, o Barroso teve 17 pedidos de impeachment no Senado, pessoal. Já Alexandre de Moraes teve 40 pedidos de impeachment. Então a gente vê que a gente não pode banalizar também o pedido de impeachment. Ah, qualquer coisa... Não, não. 40 pedidos de impeachment em 4 anos, 5 anos. É razoável? Então pedir o impeachment, às vezes pode ser uma postura até... assim, alguns pedidos podem ter um fundamento jurídico, mas tantos pedidos assim acabam não ajudando na solução. Não é verdade, pessoal? 40 pedidos, aí será que todos têm um fundamento jurídico? Se realmente se enquadram? Por exemplo, nessa do Barroso, né? Pessoal, direito, esquerda, o governo anterior também não queria pagar a revisão da vida toda, esse governo não quer. O governo anterior colocou o Nunes Marques, que interferiu. Esse governo também colocou aí o Zanin. Então, assim, eu tô explicando para vocês, tá? Vocês tomem as suas conclusões. Mas, por exemplo, ó, quando o Barroso disse no evento da UNE, derrotamos o bolsonarismo. Aí ele foi mais específico, né? Poderia enquadrar naquela de exercer atividade político-partidária, vocês acham? E quando ele altera o julgamento sem ser em sede de recurso? Me parece também muito claro. Só que aí que tá, pessoal. Quando se trata de um ministro, é o Senado que vai decidir se vai dar início. Eles podem afastar o magistrado durante o curso do processo e, se decidirem que há um crime de responsabilidade, o ministro é exonerado do cargo. Então, assim, a gente pode ter várias interpretações. A gente pode entender que enquadrou, né, numa dessas hipóteses. 5 hipóteses atuais, mais 2 em projetos de lei, como emitir opiniões antes de um julgamento ter sido terminado. Então, o Barroso, por exemplo, ele falou no julgamento, eu estava a poucos metros dele, falou que não é porque a gente errou aquele dia, no dia 1º de dezembro de 2022, que a gente não pode acertar hoje. No que já foi interpelado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Falou, chamar a decisão da maioria do STF de erro realmente, né? Então, assim, o ministro Alexandre de Moraes ficou até sem palavras nesse momento, falou, não, peraí. O que eu penso? O Barroso vota do jeito que ele quiser, meus amigos. Vai gerar críticas? Claro, eu não concordo com os votos dele, mas até aí ele está dentro do... São 11 ministros que pensam de forma diferente. Tudo bem, estamos numa democracia. Se fosse para todo mundo pensar igual, só precisaria de um ministro. Só que até aí, beleza. Então, votar contra, até ele mesmo falou, eu estou sendo coerente com o meu voto. Eu votei de um jeito na revisão da vida toda e estou votando do mesmo jeito na DEI. Até aí, ok. Agora, você usar dos seus poderes para pautar junto um julgamento de 24 anos atrás, você alterar a revisão da vida toda em um outro julgamento, eu acho que isso aí que passa a ultrapassar os limites, entendeu? De um ministro do STF. Sobre ter ou não cometido crime de responsabilidade, pessoal, isso é apuração do Senado Federal, mas eu quero saber a sua opinião.
Eu expliquei como funciona. Agora você sabe como é que funciona. Precisa ter enquadrado numa desses 5 crimes de responsabilidade. Existe projeto de lei para colocar mais 2 crimes de responsabilidade. E aí é o Senado que vai decidir, né? Vai apurar, vai afastar, vai exonerar. É o Senado que vai decidir. E isso criaria um atrito muito grande também entre os poderes legislativo e judiciário, né, pessoal? E além disso, sendo exonerado, o atual presidente vai escolher um outro ministro. Então, assim, eu acho que impeachment de ministro do STF é uma medida muito extrema, assim como impeachment de qualquer cargo. Em 123 anos de STF nunca existiu, mas eu acho válido a população conhecer da existência dessa possibilidade, de como funciona, para a população poder pensar por conta própria também. Agora que você sabe que existe, agora que você sabe quais são as hipóteses, não é verdade, pessoal? Mudar voto já proferido, sem pedido das partes do processo, salvo em recurso. Em recurso, tudo bem. A DI não era o recurso da revisão da vida toda. Julgar processo em que seja suspeito, exercer atividade político-partidária, agir com desídia ou negligência nos deveres do cargo, ou agir de forma incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. Tem que enquadrar numa desses 5. Qual a sua opinião? Eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Eu não quero incitar absolutamente nada, pessoal. Nada. Eu quero explicar. E aí você, de posse das informações, você toma as suas decisões. Vou botar aqui a gravata, o terno. Vamos para mais um dia de trabalho. Que Deus te abençoe grandemente. Saúde e paz. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Deus te abençoe e até a próxima.